Desesperado com o derretimento nas pesquisas e vendo a oposição crescer no retrovisor, o presidente Lula pegou o microfone e cometeu o maior erro da sua carreira política. Ele cometeu um sincericídio. Ele finalmente confessou em público quem é o verdadeiro inimigo que a esquerda aprendeu a combater. E preste muita atenção nisso. O inimigo deles não é a pobreza, não é a fome, não é a desigualdade. Nas palavras do próprio presidente, o alvo a ser abatido são os costumes, a família e o patriotismo. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. E olha o nível da gravidade do que foi dito naquele palco. A confissão foi tão brutal, tão fora do roteiro, que a própria cúpula do partido, sentada logo atrás dele, entrou em pânico na mesma hora. A cara da Gleisi Hoffmann, vendo o líder do governo entregar o plano oculto de bandeja, é impagável. Mas o que isso significa para você na prática? Significa que a linguagem foi sequestrada. Para o atual governo, se você é uma pessoa normal, se você protege a sua família, se você preserva os valores morais que vieram dos seus avós, se você tem fé e se você ama o seu país, você é classificado como um fascista. Eles pegaram a palavra fascismo e esvaziaram o significado real dela. Hoje, fascista não é um ditador autoritário. Fascista para eles é o pai de família que trabalha 8 horas por dia e quer educar os próprios filhos, sem a interferência do Estado. E se você defende o que nos une como nação, você merece ser combatido pela ideologia que se autoproclama a dona do amor e da tolerância. Mas nós precisamos dar um passo para trás e olhar o tabuleiro de cima. Por que o Lula disse isso? Porque a esquerda odeia tanto esses 3 pilares, a família, os costumes e o patriotismo? A resposta é profunda. Eles odeiam esses pilares porque eles são a base da sustentação da civilização ocidental. Nós somos uma civilização erguida, tijolo a tijolo, pela tradição judaico-cristã, pelo direito romano e pela filosofia grega. A família é a primeira linha de defesa do indivíduo. É na família que você aprende lealdade, moralidade e independência. Uma família forte não precisa do Estado. E o patriotismo é o que cria a soberania. Uma nação que ama a si mesma não se curva a burocratas globais. A esquerda ocidental sofre um ódio visceral a si mesma. Eles olham para o sucesso do Ocidente, para a nossa prosperidade, para a nossa liberdade e sentem um desejo incontrolável de desmontar essa pirâmide milenar com as próprias mãos. Eles querem destruir a nossa casa por dentro. O sonho dessa gente não é melhorar o Brasil. O sonho deles é o fim absoluto da nossa civilização como nós a conhecemos. O que eles querem impor no lugar é uma nova ordem, um mundo sem identidade, sem fronteiras definidas, sem cultura própria e sem religião. Eles querem uma massa humana fluida, confusa, sem raízes históricas e totalmente dependente do governo. Nesse cenário que eles desenham, uma pequena elite burocrática e globalista controla tudo. O que você come, o que você consome, o que você pode falar na internet e até como você deve pensar. E o resto da população? Bom, o resto não importa. Para eles, o povo é apenas massa de manobra, gado eleitoral que deve ser mantido na base da dependência estatal. É a destruição do indivíduo para a glória do sistema. Só que existe um problema gigantesco nessa utopia doentia. Esse modelo de controle absoluto não funcionou em lugar nenhum da história humana. Nunca. A União Soviética tentou impor isso e terminou em fome industrializada e gulags. A Coreia do Norte tenta isso até hoje e é uma prisão a céu aberto. A Venezuela e Cuba são laboratórios modernos desse mesmo fracasso. Eles destruíram a família, destruíram a economia e destruíram a liberdade. A verdade nua e crua é que nenhum tipo de ditadura funciona. Nenhuma engenharia social que tenta apagar a natureza humana prospera. As pessoas podem até continuar respirando lá dentro, mas elas não vivem de verdade. Elas não são felizes. Elas não possuem direitos básicos, elas não têm perspectiva nenhuma de futuro. Elas se tornam, na prática, mortos-vivos, caminhando em um sistema desenhado para esmagar a alma humana. E é exatamente esse abismo que eles chamam de justiça social. O que o Lula fez naquele palco não foi um escorregão verbal, foi a revelação do projeto. Ele é apenas o gerente local de uma agenda global de corrosão. Eles odeiam a sua família, eles odeiam os seus costumes, eles odeiam o Brasil. Eles querem entregar a nossa soberania para interesses obscuros, seja para a China, seja para governanças globais que ninguém elegeu. O Lula já falou várias vezes sobre isso. Nós precisamos de um governo global. Você entende o perigo agora? Só que o desespero bateu, meus amigos. A rejeição subiu e a verdade finalmente escapou pelo microfone e ela chegou até você.